Ou a dor me constrói ou me destrói. E mais para frente, ao longo da minha história, como psiquiatra e como construtor de conhecimento, eu percebi que não é defensável o que o senso comum diz, que com o passar do tempo, as pessoas se tornam mais maduras, mais sábias, mais ponderadas e coerentes. Não, não é defensável. Porque eu descobri, entre os vários fenômenos que nunca haviam sido descobertos, e eu tive o privilégio de descobri-los e descrevê-los, um deles é um fenômeno inconsciente avassalador, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Você pode negar seus amigos, você pode negar Deus, independente da religião que você segue ou não. Você pode negar seus colegas de trabalho, as pessoas que te ajudaram, negar até mesmo as pessoas com as quais conviveu na sua infância. Mas você nunca pode negar a sua história, porque a sua história não depende do seu eu, não depende da vontade consciente. Registrar essa história é involuntário, é inconsciente, é automático. Então, há um fenômeno chamado fenômeno RAM, que eu denominei assim, registro automático da memória. E ele é o biógrafo inconsciente do cérebro. Você pode detestar biógrafos não autorizados. Inclusive, algumas pessoas processam determinados biógrafos porque revelaram certas intimidades, ou até porque o que revelaram não condiz com a sua historicidade, ou seja, com a história real. Mas tenha certeza, há um biógrafo no córtex cerebral, inconsciente e involuntário, que é implacável, que vai registrar todos os seus pensamentos, sejam eles lúcidos ou tolos, inteligentes ou débeis, todas as suas emoções, sejam elas prazerosas, pacíficas, tranquilas ou aterradoras, fóbicas, angustiantes. Só para vocês entenderem, se vocês rejeitarem alguém, esta pessoa vai ser registrada de maneira privilegiada em cada um de vocês. Rejeite, negue, exclua, tenha sentimento de vingança por alguém que o biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, vai registrá-lo de maneira privilegiada, formando uma janela traumática, que eu chamo de janela killer. Killer quer dizer assassino, mas não é uma janela que assassina a vida, mas assassina a autonomia, a sua tranquilidade, sua capacidade de ser líder de si mesmo, o seu prazer de viver. Então, as janelas traumáticas ou killers são janelas que frequentemente sabotam aquilo que nós temos de melhor. E se elas se expandem, elas se tornam cárceres mentais ou conflitos. Então, se você rejeita uma pessoa que te ofendeu, te criticou de maneira cruel, se você rejeita uma experiência, um fracasso, uma crise, se você não trabalha bem um divórcio, uma humilhação pública, o biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, vai formar não apenas uma janela traumática ou janela killer, mas ela terá duplo poder. Poder de ter uma assertividade, um encontro, uma capacidade de ser selecionada em meio a milhões de janelas, de maneira surpreendente. Você encontra aquela janela em meio a inúmeras outras. Então, é o poder de ser encontrada e o poder de ser lida e relida, e quanto mais você lê e relê, mais você produz pensamentos perturbadores, ideias angustiantes, às vezes sentimento de raiva, de culpa ou de ódio. E tudo isso é registrado de volta pelo fenômeno RAM ou pelo biógrafo do cérebro. Por isso
que o ser humano não entende é que o pior inimigo que ele possa ter não são os desafetos, não são as pessoas de fora, não são as pessoas que fazem discurso de ódio, ou até que cometem o bullying. O pior inimigo que o ser humano possa ter é a sua própria mente quando ela não é gerida pelo eu, quando o eu não se torna autor da sua própria história, gestor da sua própria emoção, protagonista do teatro da sua mente.